Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Biocast 21. Neste episódio, iremos discutir um pouco sobre a utilização de animais em pesquisa científica. Mas como seria essa utilização e o porquê de ainda usarem esses métodos, você descobre depois da vinheta. Para falarmos da utilização desses animais, temos que fazer um aparato histórico para entender melhor do porquê utilizarem determinados animais na pesquisa científica. Sendo que uma forma bem interessante de fazermos isso é utilizando do artifício da linha do tempo, onde os primeiros relatos sobre a experimentação animal foi lá por volta de 300 a.C., pelos pesquisadores gregos Aristóteles e Heráclitos, onde eles realizaram os primeiros experimentos em animais vivos. 100 depois de Cristo, Galeno, né? Ele fez experimentos em animais e fez com que avançasse a compreensão que se tinha da época da anatomia, fisiologia, patologia e da farmacologia, né? Ele fazia dissecação de porcos, cabras e por isso era conhecido como padre de dissecação. Já por volta de 1600, o cientista William Harvey ele utilizou animais para observar e descrever o sistema circulatório do sangue. E no século seguinte, 1700, na Espanha, o médico Ibn Zan, ele apresentou a experimentação animal como um recurso para testar procedimentos cirúrgicos antes de aplicá-los em pacientes humanos. Aí, em 1800, vem o Louis Pasteur, desculpa aí meu francês, não está muito apurado, né? Ele infectou ovelhas para provar a teoria dos germes. Essa experiência foi de extrema importância para a época e determinou que as infecções não surgem espontaneamente, né, que está muito relacionado com a questão da biogênese, né, e que foi de muita contribuição para a pesquisa. Lá em 1890, teve o Ian Pavlov, que ele conduziu experimentações para comprovar o chamado do condicionamento clássico, né, que ele fez com cães treinados salivassem ao som de sinos, permitindo que eles associassem um barulho com a alimentação. Tem uns estudos bem interessantes sobre isso, sobre a questão de comando e resposta, né? Já avançando ali na linha do tempo, a gente tem a criação do Instituto Oswaldo Cruz e o uso de animais em experimentos foi uma questão fundamental. Então a gente tem que, há 106 anos, o Instituto Soroterápico foi fundado com a missão de produzir vacinas para combater a epidemia da peste bubônica, que era mais país na época. A tecnologia disponível na época era voltada para a produção do soro da antipeste, né, que foi trazido da Europa, e era baseado na aplicação do soro a partir do sangue de cavalos inoculados. Toda a produção dos soros e vacinas até a década de 70 dependeu dos animais. Então a gente vê aí que os animais são importantes, né, para toda essa questão de produção de vacina, de avanço do sorológico. A gente tem, aqui no Brasil, a gente já trabalha com animal desde muito tempo. Já avançando ali em 1910, lá em Paris, o Dr. Voronov, ele iniciou experimentos de transplantes com cobaias para testar uma hipótese de que primatas eles eram superiores, seriam os doadores perfeitos para os seres humanos. No caso, era denominado xenotransplantes. O médico, ele foi considerado o primeiro na história a realizar esse tipo de procedimento e acreditava que o enxerto da glândula tireoide de macacos ele poderia oferecer resultados melhores que os que utilizavam as próprias glândulas humanas. Uma coisa bem interessante, descobriram, né, o tratamento e tudo mais por meio da experimentação animal. Como o Ato já deu spoiler, a gente vai dar uma continuidade, né? E lá em 1922, a insulina ela foi isolada a partir de experimentos com cachorro e isso revolucionou o tratamento da diabetes, bem como teve um tratamento para hanseníase com antibiótico que passou a ser desenvolvida como base de pesquisa em tatus. E logo em seguida foi realizado em seres humanos também. Uma coisa importante, o fleco foi de importância para o tratamento da hanseníase. Em 74, né, já teve um spoiler aí para frente, mas depois do Voronov, aí, teve a insulina, como eu já disse, teve o tratamento para hanseníase. Em 74, né, que teve o avanço da genética animal,
Dr. Rudolf Jahn foi capaz de produzir o primeiro mamífero transgênico por meio da integração do ADNA do vírus SB40 no genoma dos ratos. Devido a esse procedimento, né, a pesquisa progrediu rapidamente. Em 96 teve a ovelha Dolly, né, a famosa ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Isso na época foi uma confusão e teve toda a questão ética envolvida. Foi esse grande avanço, né, a questão do uso, por conta do uso de animais. Com essa relação a essa Dolly, né, a gente tem várias pesquisas voltadas para ela, e uma coisa bem interessante saber é que ela teve essa pesquisa, mas ela envelheceu bem mal, né, por conta de todos aqueles processos genéticos e tudo mais. Então, tem uma olhada que é bem interessante. Teve até um bafafá com a galera religiosa, né, toda essa problemática também. Já no ano de 1999, nós temos que no Brasil foi criada a Lei 6.608 e ela estabeleceu as regras da prática de animais. E lá no ano de 1988, os testes em animais para o desenvolvimento de cosméticos se tornou uma prática muito controversa e ela foi banida no Reino Unido. Sim, os pesquisadores da fundação, eles criaram a Comissão Ética do Uso de Animais lá da Fiocruz, onde eles passaram a ser uma das primeiras instituições no Brasil a ter uma célula, que a gente vai falar dela depois, né? Antes da criação do tipo de órgão que se tornou obrigatório. Em 2008, a gente tem o Senado brasileiro, ele aprovou por unanimidade a Lei Auroca, que é a Lei 11.794, que é um projeto que regulamenta o uso de animais em experimentação científica. E isso foi um marco porque foi aí que começou a se passar aqui no Brasil, né, sobre a questão do animal, do bem-estar do animal e do seu manejo e tudo mais. Então, né, depois da Lei Auroca, foi publicado da Oficial da União, uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, que designava quem eram os membros do Conselho Nacional de Controle e Implementação Animal. Em 2012, a gente tem a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais, o RENAMA, que foi criado também por uma portaria do MCTI, no mesmo ano, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É muito importante essa questão de métodos alternativos. O que eu faço para vocês é o porquê que os cientistas eles ainda utilizam animais em experimento e pesquisa. Vocês sabem, né? No caso, vocês do POI. E o porquê que a gente não pode substituir isso por testes por métodos alternativos? Alguns animais eles apresentam características biológicas e até anatômicas parecidas com a dos humanos. Isso é muito importante para a pesquisa. Ela não pode substituir a ação animal por métodos alternativos em todas as situações. Né? A gente precisa ter a diversidade celular para conseguir fazer alguns métodos de pesquisa. Ainda tem pesquisa que dá sim para a gente substituir por métodos alternativos, o que é muito plausível. Mas existe pesquisa que a gente precisa de algo muito semelhante com o que a gente quer obter. Por exemplo, a gente quer saber a cura de alguma doença relacionada ao ser humano. Sempre é voltada para o ser humano. Então a gente precisa ter aquela diversidade celular, aquele meio bem parecido com o do ser humano para a gente conseguir fazer nossas pesquisas científicas. Só que aí entra uma questão do bem-estar do animal, que deveriam ser prioridades dentro dessa pesquisa e muitas vezes não são. Onde a gente tem aquela campanha que a gente teve, né, que é do Save House, foi muito interessante, que era voltada justamente para isso, para a questão do bem-estar animal durante a pesquisa científica. No Brasil, em 2012, ela foi criada uma rede nacional de métodos alternativos, que a gente chama de RENAMA, que teve o objetivo de estimular o uso de métodos alternativos, e essa estimulação foi principalmente voltada para a área de cosmético aqui dentro do Brasil, onde 99% da pesquisa cosmética feita aqui no Brasil tem a utilização de métodos alternativos e praticamente quase nula a utilização de animais como método de pesquisa para a área de cosmético e também para a área de produtos de limpeza, seja para casa, pessoal e etc.
no meio dessa questão de manejo de bem-estar do animal, foi criado, né? Foi conceituado o conceito dos 3 R's, que são redução, refinamento e substituição, que é justamente voltada para o bem-estar do animal durante a pesquisa científica, voltado para a redução, né, da utilização do animal em pesquisa. No caso, redução, reduzir o número e quantidade de animais dentro da pesquisa. Refinamento é buscar métodos que possam garantir esse bem-estar para o animal, né, desde o manejo até durante o processo da pesquisa em si. E a substituição é substituir por métodos alternativos que se tiver dentro da pesquisa. Mas tem uma coisa bem interessante que a gente pode falar, é que não é o pesquisador que decide fazer o teste com o animal e tudo mais. O que vai decidir isso é o tipo de pesquisa que ele realiza. Se a pesquisa dele for voltada para uma questão que dá para ter métodos de substituição, então ele vai usar métodos, de acordo com a lei, né, vai usar métodos alternativos. Caso não haja, aí ele vai ter que fazer, dentro da lei também, utilização de animais, mas tem toda uma regulamentação, toda uma questão ética voltada para a utilização desses animais. Uma coisa legal pra gente sobre o tipo de animal que a gente usa mais na pesquisa científica e o porquê, né? Ratos, os coelhos, macacos, em pesquisas comportamentais, né? Principalmente a fêmea. E eles tiram, depois que ela tem, né, os seus filhotes, eles tiram a prole dela e observam como é que ela vai agir sem as proles. Então, eles são muito utilizados para experimentação com questões comportamentais e questões de estresse, na verdade. Tem, inclusive, cientistas gostam de dar muito camundongo, porque eles ficam muito estressados, né? Tem isso. Estressa muito eles põem as próprias crias, né? Todo mundo trabalha, mano. Tem quem prefira usar peixes, né? Tem quem prefira usar peixe. Zebrafish. Na UEPA a gente tem experimentos feitos com zebrafish, com questões fundamentais. Se quiser saber mais aí, pode procurar a galera do Neuroliga. Então, isso também tem a parte histórica sobre a utilização dos animais em pesquisa científica, assim como algumas regulamentações e legislações voltadas para isso. Espero que tenha ficado claro a utilização dos 3 R's para pesquisa científica com animais. Os tipos de animais utilizados, né, que a gente falou sobre o rato, o camundongo, mas tem coelho, tem peixe, tem primatas. A legislação é bem mais rígida com relação ao primata, mas eles também são utilizados para algumas pesquisas. E o porquê, né, que a gente ainda usa os animais como método de pesquisa científica, porque infelizmente ainda não dá para substituir totalmente em algumas pesquisas. Tem algumas pesquisas que são, por exemplo, de desenvolvimento de vacina e medicamento, não dá para ser feito sem a utilização dos animais. Estudos de programação metabólica também não dá para ser feito sem a utilização de animais. E tem outras N pesquisas que precisam que seja utilizado animais. Então, hoje em dia a gente pode dizer que a lei, né, que a regulamentação e tudo mais está bem crítica em cima desse tipo de pesquisa, mas que infelizmente ainda não dá para substituir em todos os aspectos. Para mim, eu penso assim, pesquisa com animais para um bem de um medicamento novo, de um tratamento pode, sei lá, melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu acho que vale, mas aí quando a gente fala de cosmético, eu já acho besteira. Então tem que verificar, né, se o shampoo que você está usando não é utilizado em animais. Dá uma olhadinha na maquiagem que você usa. O pessoal que pega as maquiagens importadas aí, tem da China. Vamos ver aí, está sendo feita essa testagem dos cosméticos. Sim, é bom ficar em cima mais da questão internacional, já que a gente tem uma rede de métodos alternativos dentro do Brasil que ela é bem rígida. E tudo bem que ela é agora de 2012, mas ela é bem rígida com relação a métodos alternativos voltados para cosméticos e produtos de limpeza e essas coisas. Aqui dentro do Brasil, né? Tanto que a gente pode ver que a maioria dos nossos cosméticos nacionais, eles são feitos sem testagem em animais, mas ainda tem uma parcela ali significativa de empresas de cosméticos que ainda utilizam isso. Galera, por hoje é só. Espero que nos encontremos no próximo episódio. Ou não, porque
outras pessoas, né? Fica aí. Eu vou contar com vocês e até a próxima, galera. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau.